O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: Não se perturbe o vosso coração. Tende fé em Deus, tende fé em mim também. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fosse, eu vos teria dito: Vou preparar um lugar para vós, e quando eu tiver ido preparar-vos o lugar, voltarei e vos levarei comigo, a fim de que onde eu estiver estejais também vós. E para onde eu vou, vós conheceis o caminho. Tomé disse a Jesus: Senhor, não sabemos para onde vais. Como podemos conhecer o caminho? Jesus respondeu: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Palavra da salvação. Meus irmãos e minhas irmãs, hoje nós estamos vendo o Evangelho que fala para nós de um discurso de despedida de Jesus. Jesus está terminando a sua caminhada na vida terrena, embora estejamos nesse período pascal, mas o Evangelho tem que passar uma mensagem pascal para cada um de nós. Então o Evangelho nos convida a viver uma fé profunda, né? Essa fé profunda torna o nosso coração sereno, o nosso coração forte para enfrentar as dificuldades que nós podemos viver. O Evangelho de hoje coloca no primeiro capítulo, no capítulo 14, versículo 1, nos diz: Não se perturbe o vosso coração, tendes fé em Deus, tende fé também em mim. O que o Evangelho coloca de modo particular? A fé em Deus, ela é uma força que nos impulsiona a enfrentar as adversidades da vida. A fé em Deus, embora nesse discurso de despedida coloque em nós um saudosismo, uma saudade em nosso coração, a fé em Deus, ela nos exorta totalmente a vivermos nessa presença e vivermos a nossa caminhada na vida terrena de uma forma a vivermos todas as nossas atitudes interiores voltados a esse Deus. Quando nós pegamos a palavra de Deus, ela vai nos ensinar que Deus é fiel. E está lá escrito em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 13. Está dizendo para nós: Deus é fiel. Não permitirá que sejais tentados acima de vossas forças, mas com a tentação Ele vos dará os meios para sair dela e a força para suportar. E o que nós, meus irmãos, aprendemos do Evangelho? Esse lindo Evangelho nos convida a uma confiança plena em Deus diante de todas as adversidades da vida. E eu volto a repetir o versículo. Na vida tereis aflições. Essa é uma palavra que é muito importante. Coragem, eu venci o mundo. Que nosso coração não se perturbe diante do capítulo 14, versículo 1 de João. Não se perturbe o vosso coração. O que nós hoje devemos pensar e meditar diante dessa palavra tão importante colocada para cada um de nós? A fé em Jesus, ela é uma forma da gente enfrentar essas dificuldades mais profundas do nosso viver. Esta fé em Jesus vai provocar em nós uma vitória, da mesma vitória como Jesus venceu a morte, nós vencermos todas as tribulações da vida. No mundo tereis tribulações, mas tende coragem. Eu venci o mundo, diz o Senhor. Que hoje, ao ouvirmos essa palavra e nós meditemos profundamente sobre isso, nós lembremos que Jesus é um caminho, e esse caminho que nós devemos seguir não é um caminho como o caminho traçado pelos homens, mas um caminho de acolhimento de uma palavra, acolhimento de uma mensagem que é uma verdade, acolhimento de um pensamento que vai gerar dentro de cada um de nós uma vida verdadeira. E a vida verdadeira
é estar na presença de Deus, compreendendo que todas as atribulações que nós vivemos, elas nos impulsionam a vencer todo o mal. Jesus, ele é o caminho, Jesus, ele é a verdade, ele é a vida. Então, nós precisamos viver a nossa vida unidos a ele, ou viver o pensamento de Jesus, ou vivermos como ele viveu. Ele é a resposta para todas as interrogações que nós fazemos ao nosso viver. De todas as buscas que nós realizamos, Jesus é o caminho. E o caminho a seguir é a verdade, defender o pensamento de Jesus em nosso coração. A vida que não se perde. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Hoje, meus irmãos, que ao ouvirmos esta palavra, e eu volto lá ao Evangelho, eu quero que você medite profundamente sobre isso. Quando tudo nos parecer tirado, quando todas as coisas parecerem angustiantes na nossa vida, não se perturbe. Alimente-se da fé. Alimente-se de uma presença real de um Deus que nos convida a termos fé nele. Essa é a atitude que nós somos convidados a viver. Muitos não entenderão Jesus partindo naquele instante da história da vida deles, porque quando nós estamos plenamente em Cristo, meus irmãos e minhas irmãs, nós experienciamos uma alegria muito grande e muitos não entenderam. Ir embora, Jesus deixar tudo, as pessoas se afastarem do Senhor, pois Deus é amor. E diante do amor de Deus que é derramado em nossos corações, nós, meus irmãos e minhas irmãs, nós acreditemos na promessa de um Deus, né? Que Deus é um Deus presente, um Deus que caminha conosco, um Deus que nos conduz, é um Deus que nos tem uma verdade plena. Hoje, diante das tribulações da tua vida, diante das dificuldades do teu viver, você entenda que diante das perturbações do mundo, nosso coração não se intimide. Diante das dificuldades do mundo, nós nos baseemos na fé no próprio Cristo. Jesus, caminho, verdade e vida, seja a presença real no meio de cada um de nós e que nenhum mal venha cair sobre nós. Nós te pedimos, Senhor. E meus irmãos, que desça sobre nós, sobre a nossa fé, sobre as nossas lutas, a presença desse Deus vivo, real no meio de nós. Jesus estava lá na última ceia, se despedindo. E a dor de Cristo talvez seria a dor das pessoas que perdem a sua fé interior. Tenha fé em Deus, enfrente as tuas tribulações e conte com Jesus do teu lado para te impulsionar a enfrentar todas as tuas dificuldades. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém.